nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação, que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai do homem que com Deus contende, compra brigas com o Criador, fala coisas de que não entende, caco em meio aos cacos não compreende, sua vida inteira afronta ao Deus Senhor. Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai de quem oprime ao semelhante, campos, terra junta para si, casas, bens e vestes elegantes, caco em meio aos cacos, quem garante que a ira lá do céu retarde em vir? Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. As nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Assim diz o Senhor, o Criador. Assim diz o Senhor, o Redentor. Assim diz o Senhor, o reto juiz.
Bom dia, amados irmãos, com muita alegria, mais uma vez, nesse friozinho gostoso, né? Estamos aqui juntos, unidos em espírito e em verdade, para louvar ao nosso Senhor, nosso Deus e Pai, que tem nos guardado, tem nos abençoado, tem feito maravilhas em nossas vidas. Amém? E é com esse espírito, com essa alegria de saber que somos salvos em Cristo Jesus, que nós vamos iniciar a abertura da nossa escola dominical. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por essa manhã tão linda que o Senhor nos dá, pela bênção, ó Deus querido, de estarmos mais uma vez juntos, em espírito e em verdade, para louvar e adorar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, mas, ó Deus querido, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que, morrendo naquela cruz, os nossos pecados fossem perdoados e assim pudéssemos entrar em contato contigo, Senhor, diretamente. Não precisássemos de mais nada a não ser nos colocar em oração para falar com o Senhor. Obrigado, ó Deus querido, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas mamães, papais, vovôs, vovós, titios, titias. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, que neste momento, ó Deus querido, reunida, vem para louvar e adorar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos, Senhor, uma manhã embaixo da tua vontade. Encha-nos da tua graça. Esvazia o meu coração, Senhor, e encha, ó Pai, com a tua palavra, que tudo que vier a ser falado, cantado e dito nesta manhã venha a ser feito para glorificar ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, vamos cantar o hino número 41, Louvor pela Graça Divina. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, Ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, conselhos bons dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por nosso Salvador. Vinde todos, servos de Jesus Cristo, e Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai.
protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai-o, louvai-o, louvai-o por tudo, pelas bênçãos, pela graça, pelo perdão, pelo amor. Como é bom louvar ao Senhor. Traz acalento aos nossos corações, não é verdade? Muito bem. Hoje, amados irmãos, né, nós estamos comemorando aí o dia do presbítero, né? Até coloquei aqui uma colocação para vocês, então, né? O dia do presbítero. Hoje nós temos um presbítero com o Senhor, mas esses simpáticos rapazes estão aí, né, foram escolhidos por Deus para guiar a sua igreja. E nós sempre pedimos que os irmãos orem por nós, né, sempre, em todos os sentidos, para que todas as decisões, porque tudo aquilo que aconteça, a nossa igreja, que venha do Senhor. E essa é a busca, né, do nosso conselho. Que tudo que venha a ser colocado, que venha a ser dito, que venha a ser proclamado, que seja feito conforme a vontade do Senhor. Amém? E é nesse sentido que nós vamos trabalhar. E eu quero agradecer a nossa simpática galera que nos trouxe esse maravilhoso canecão cheio de um chocolate aqui. Tinha um povo lá querendo uma sopa, tá? Mas de repente a gente tira o chocolate, põe a sopa. A hora que eu terminar de comer o chocolate, eu digo que estava legal, tá bom? Mas vamos lá, vai demorar muito não. Muito bem, nesse sentido, nessa linha, como os irmãos viram lá, logo na colocação, eu queria trazer uma palavra no sentido de o que é um obreiro? Qual é a função do obreiro? Quem são esses obreiros? Os obreiros somos todos nós, né? Mas o que diz o Senhor sobre o obreiro? E aí eu convido os irmãos, e aí é bom você estar com a sua Bíblia hoje, porque nós vamos dar uma passeadinha nela, e não vai ter slide para você olhar, não. Vamos começar a acostumar já, tá bom? Abre a sua Bíblia, por gentileza, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos segue, lá em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Muito bem. Amados irmãos, o que significa ser aprovado? Aprovado por Deus, né? Porque ele fala assim, que procura apresentar-se a Deus aprovado. O que significa ser aprovado? Aí eu vou pedir para você, por gentileza, para abrir a palavra de Deus lá em 1 João, tá aí do ladinho, né? Pertinho. 1 João, no seu capítulo 2, versículo 56, tá? 5 e 6, desculpe. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o primeiro ponto, né, dos 3 pontos que nós vamos falar aqui, é ser aprovado. O que é ser aprovado? É andar como Jesus andou. É amar como Jesus amou. É viver uma vida como Jesus viveu. Ou seja, ele se entregou por amor a nós. Então, ser aprovado, meu irmão, é entender que a nossa vida não é nossa, mas que a nossa vida é de Deus. E que dessa maneira nós vamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Esse é um primeiro ponto interessante. Continuando, o que é que se fala no versículo, lá em 2 Timóteo? Ele fala, obreiro que não tem de que se envergonhar. Obreiro
de que não tem do que se envergonhar. Mas envergonhar de quê? Será que a gente se envergonha do Evangelho? Será, meu amado irmão, que a gente tem um certo temor de falar do Evangelho? Como é que tem sido a nossa pregação? Aí eu vou convidar você para abrir lá em Romanos, ou você vai abrir minha Bíblia, hein? Você vai lá abrir em Romanos, deixa eu abrir aqui a minha, Romanos, no seu capítulo 1, versículo 16, extremamente conhecido dos irmãos, tá? Romanos 1, capítulo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Olha que coisa linda Paulo falando, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, ser um obreiro é, primeiro, ter uma vida conforme foi a vida de Jesus, andar nesse mundo como Jesus andou, amando os fracos e oprimidos, vivendo uma vida completamente dedicada ao Senhor, e não tendo vergonha em momento algum de pregar a sua palavra. Ao contrário, em qualquer oportunidade, a palavra de Deus até fala sendo ou não, né, o momento certo, pregar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus aos corações, aos ouvidos daqueles que precisam ouvir, a começar por mim. Então, quando nós falamos em obreiros, nós estamos falando de uma pessoa que busca, vive a vida conforme a vontade do Senhor. E que em toda a oportunidade que lhe aparece, prega a palavra de Deus. E para a gente finalizar essa meditação rápida, né, para a gente voltar lá de novo em 2 Timóteo, então procura apresentar-te a Deus, aprovado, né, ou seja, como Jesus andou nesse mundo, como obreiro que não tem vergonha da palavra do Senhor, que não tem o que se envergonhar, você não tem o que se envergonhar, você está falando da palavra de Deus. Você está falando da única forma das pessoas encontrarem salvação nesse mundo. Não há outro caminho, o caminho é Jesus. Isso precisa fazer diferença no nosso coração. Porque nós olhamos o mundo e vemos as dificuldades, as tristezas, as loucuras que estão acontecendo, e a solução está aqui, meu amado irmão. E muitas vezes a gente pensa duas vezes para falar, não é verdade? Aí continua, que maneja bem a palavra da verdade. Então, primeiro, nós temos que viver como Jesus viveu, preocupado com aqueles que estão necessitados. Nós não temos que ter vergonha, ao contrário, nós temos a coisa mais maravilhosa do mundo para apresentar para as pessoas, que é a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então, como me envergonhar disso? Como me preocupar se eu devo ou não falar? Vai que alguém pensa alguma coisa, ore e coloque diante do Senhor e pregue. E finalmente, como está escrito aqui na palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos tantos entretenimentos ultimamente, né, devido a esse tipo de coisa aqui, né? É televisão, é isso, é não sei o que, é mídia social, é não sei o que lá, isso, aquilo, etc e tal. E muitas vezes nós relegamos a palavra de Deus para um segundo plano, não é verdade? Né? Vamos deixar de ser hipócrita, né? Vamos falar a verdade. Né? A gente, de vez em quando, coloca a palavra de Deus em segundo lugar. Não é isso que nós temos que fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste. Aí eu vou pedir a gentileza de você abrir lá num salmo extremamente conhecido, que é o Salmo 119. Abre para mim lá em Salmo 119. Vamos começar a acostumar a abrir a Bíblia de novo, né? A gente está acostumado só, coloca, projeta, coloca. Não, vamos começar a abrir a Bíblia de novo. Salmo 119, versículo 105, que diz, muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meu amado irmão, minha amada irmã, você quer andar como Jesus andou? Você quer ser bênção na vida das pessoas? Você quer pregar, propagar o Evangelho de Cristo? Então, leia, estude a palavra de Deus, conheça, por quê? Porque ela é luz para os teus caminhos, lâmpada para os teus pés.
Se nós analisarmos no passado, né, quando isso foi escrito, e aquela escuridão total, não tinha lâmpada nas ruas, aquela coisa toda, no caso aqui o salmista, ele precisava dessa lâmpada para olhar para onde ele estava indo, para não cair num buraco, para não ser mordido por um animal, né, para não se machucar. Então, lâmpada para os meus pés. Então, para que você não se perca no caminho, para que você não seja mordido pelas ações do inimigo, você precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus, querido. Você precisa ter uma vida de estudo da palavra de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu coloquei aqui, eu vou até colocar de volta, tá? Não é essa aqui, essa aqui. Você está vendo essa Bíblia? Está numa língua estranha, né? Difícil, né? Está em árabe. Quantos e quantas e quantas pessoas, não só os árabes ou os muçulmanos, nós pensamos na religião, precisam ouvir a palavra de Deus. Será que o vizinho do teu lado, que mora aí do lado da sua casa, do lado do seu apartamento, no andar do seu apartamento, não precisa ouvir a palavra de Deus? Meu amado irmão, minha amada irmã, obreira e obreiro do Senhor, em nome de Jesus, conheça a palavra de Deus, tenha intrepidez no pregar a palavra de Deus. Seja alguém realmente preocupado em pregar a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, querida, você que nos ouve, porque ela é luz para os nossos caminhos e ela é a única forma de que nós temos para haver a salvação. Então pregue, fale, né? Grite, exulte a Deus e não tenha vergonha de pregar a palavra de Deus. Amém? Que sejamos todos nós obreiros, verdadeiros, cada um de nós, obreiros e obreiras do Senhor. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, né? A galera da terceira idade, sempre buscando pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e a única fonte de salvação, que é o nosso Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os encha de graça e que tenhamos, né, um domingo maravilhoso do Senhor, domingo de Santa Ceia hoje, hein? Um domingo maravilhoso do Senhor. Amém? Muito bem. Vamos aos nossos avisos. Nós temos 2 avisos. Claro, os avisos são sempre importantes, mas em particular nós temos 2 avisos importantíssimos para a igreja. O pastor Francisco já mandou nos grupos, mas nós vamos reforçar aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro, né, que está em relação às resoluções do Conselho, em relação a tudo que está acontecendo aqui, diante da deliberação do governo do Estado de São Paulo, né, relativo à questão do Covid-19, a atual situação que estamos vivendo, ok? Muito bem, então culto vespertino, então foi decidido pelo Conselho aumentar para um número de 200 pessoas, ou seja, 80% da ocupação do templo, a partir de hoje, dia 1º de agosto, e suspender a necessidade de fazer restrições. Então, a partir de hoje, meu amado irmão, você pode ir na igreja, né? Claro que nós vamos ter ali um limite de 80%, ok? E não há mais a necessidade de você fazer o agendamento que era feito até então com a Nádia, tá bom? Segundo, Santa Ceia será realizada sempre no primeiro domingo, como sempre foi. Como sempre foi, estamos retornando à normalidade, tá? A partir da semana que vem, nós iremos suspender a transmissão ao vivo do culto, tá? A partir da semana que vem, iremos suspender a transmissão ao vivo. E vamos deixar bem claro a todos os irmãos que irão comparecer à igreja hoje. Ressaltamos, deixar bem claro, é obrigatório o uso de máscara, tá? Do álcool em gel, o respeito ao distanciamento social, e não esqueça de levar a sua aguinha, tá? Ainda não estamos liberando o bebedouro. Então, distanciamento social, álcool em gel, tá, amados irmãos? Vou repetir aqui, desculpa, é esse aqui. Álcool em gel, distanciamento social e uso de máscara, tá? Não chegue na igreja sem a máscara que você realmente não vai poder entrar, tá bom? Continuando, Escola Bíblica Dominical.
uma resolução do Conselho de retornar aos trabalhos presenciais a partir do dia 22 de agosto. Então, com a graça de Deus, no dia 22 de agosto, nós retornaremos à Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã no templo, tá bom? E, finalmente, os estudos bíblicos de quarta-feira, por enquanto, continuarão sendo transmitidos pela internet, tá bom? Então, a Escola Bíblica Dominical retornando, pela graça de Deus, no dia 28 de agosto, ao vivo, lá na igreja, tá? Todos nós presencialmente, e as transmissões dos cultos, dos estudos bíblicos, de quarta-feira, acontecendo pela internet por enquanto, tá bom? Muito bem, dentro desse contexto, então tá aí de novo a nossa programação semanal. Terça-feira continua as nossas reuniões de oração, ok? Continuarão as nossas reuniões de oração. Às quartas, as nossas reuniões, os nossos estudos bíblicos. Daqui a pouquinho, né? Até às 10 horas da manhã, as aulas da nossa EBD continuarão por aqui. E hoje vai ser o último dia que nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo do nosso culto a partir das 18 horas, tá bom? Lembrar dos nossos missionários, né? Agora em particular do pastor Valdir Vasconcelos, sua esposa Leda e seus filhos Rafael e Caris, que estão trabalhando lá com os índios da tribo Caigangue, né, no Rio Grande do Sul. Vamos orar por eles, meus amados irmãos, não vamos esquecê-los, ok? Vamos também lembrar do nosso relógio de oração, sempre constante, vamos trabalhar sempre com isso, vamos manter as nossas orações 24 horas por dia, né, que é isso que nós desejamos. Lembrando, mais uma vez, das doações de cestas básicas, necessitamos dessas cestas básicas para alimentar muitas famílias, pela graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado muito nesse contexto, e em particular nesse friozinho gostoso, você que está aí na sua casa, embaixo de repente daquele cobertor maravilhoso, aquela coisa toda. Vamos lembrar que tem gente que infelizmente não tem essa condição. Então nós precisamos ajudar, tá? Então se você tem um cobertor, uma manta, um edredom, moletom, blusa, meia de lã, aquela coisa toda, que está numa boa condição, pedimos a gentileza de você levá-los, né? Dá uma higienizada, lava primeiro, né, meu amado irmão, deixa secar bonitinho, né? Aí você leva até a igreja para que a gente possa fazer as doações para aqueles que mais precisam. Amém? Muito bem. Vamos aos nossos aniversariantes de hoje. Nós temos bastante gente, né, da semana, na verdade. Então, primeiro a nossa querida Marlene, Deus te abençoe, minha amada irmã, dia 26. O Celso fez aninhos, né, Celso? Quantos aninhos você fez agora, hein, Celso? 39? Muito bom, meu amado irmão, feliz aniversário. Dona Maria Isabel, louvado seja Deus pela sua vida, minha amada irmã. Nossa querida Claudeli, Deus te abençoe, minha amada irmã. Nosso Josué fez aniversário, né? Deus te abençoe. Dona Maria Leite, louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. E o Kleber, né? Kleber fazendo aniversário hoje, né, Kleber? Parabéns, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Vamos às nossas aulas? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Então hoje, né, a aula gravada, presbítero Douglas, falando do capítulo 8, Vivendo segundo a verdade. Amados irmãos, não percam essa aula. Vivendo segundo a verdade. A mesma coisa eu falo para você, jovem, tá? Presbítero Carlos Ricardo, fazendo uma aula maravilhosa para vocês no mesmo tema, e os nossos adolescentes, né? Nosso querido diácono Murilo, trazendo a mesma aula, encaminhando, direcionando para os nossos adolescentes. Também está muito interessante, muito bem feita as 3 aulas. Deus abençoe vocês, amados. E aí começamos com a nossa molecada. Ei, lá vamos nós, né? Os nomes figurativos da Bíblia para os nossos avantes. Ué, que é isso, hein? Do que a tia Renata vai falar? Nomes figurativos? Do que será que ela vai falar? Continuando com a tia Luciana e a tia Nádia, falando do chamado aos ajudantes. Meu irmãozinho querido, você quer ser um ajudante de Jesus? Jesus está te chamando. Tia Regiane falando de quando peço perdão. Olha, essa é uma lição que todos nós precisaríamos aprender, viu? Quando peço perdão. Muito linda, viu, tia Regiane? Maravilhosa. A tia Eunice falando de Deus fez a terra. Precisamos inculcar isso na cabeça das nossas crianças. O Senhor fez o universo, o Senhor fez a terra, o Senhor fez o homem. Precisamos inculcar. Coloque isso para os seus filhos, meus amados. Tia Nadete, maravilhoso, o plano da salvação, a cor amarela. Muito lindo, né? A tia Nadete trazendo essa lição maravilhosa. Depois a tia Eliane falando da Arca de Noé, também uma lição muito linda mesmo. E finalmente, para os nossos queridos catecúmenos, Reverendo Francisco vai estar falando sobre profeta, sacerdote e rei. De quem será que o reverendo vai falar?
né? O link já foi encaminhado para vocês da classe de catecúmenos, né? Mais uma vez, lembramos aos irmãos que caso você tenha perdido alguma lição, ou caso você não tenha conseguido escutar, ou seja, ver, um culto ou coisa parecida, ou algo da escola dominical, você entra lá no nosso canal da igreja e estará todos os vídeos disponíveis para vocês. Amém? Todos os vídeos estarão lá disponíveis para vocês. Amém? Muito bem, né? Louvado seja Deus que fez a mim e a você um obreiro, uma obreira, que no momento certo, na hora certa, no dia certo, te chamou, meu irmão, minha irmã, e a você que está nos assistindo hoje, para ser um servo do Senhor. Porque ser obreiro de Deus é ser servo de Deus. É fazer o que Jesus fez, a vontade perfeita e maravilhosa do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar daquele versículo para deixar bem claro, amados irmãos. Quando Jesus ali no Getsemane, sofrendo, suando sangue, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, ser um obreiro de Deus, ser um servo de Deus, é fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Que possamos entender isso, meus amados irmãos. Que possamos entender que só há salvação em Cristo Jesus, só há salvação na palavra de Deus, não há outro caminho. E eu e você, que fomos agraciados com o maior milagre que poderia acontecer em nossas vidas, que é a salvação, devemos pregar essa palavra, não podemos ter vergonha dessa palavra. Temos que ter intrepidez para pregar a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Nós vamos orar então, pedir para minha princesinha vir orar aqui, né? Que o Senhor nos abençoe e nos dê discernimento. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por mais esse domingo que o Senhor nos dá. Pelo sol que brilha lá fora, Senhor, por saber que a Tua palavra aquece nos nossos corações. E pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor transforme as nossas vidas para que elas possam glorificar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua igreja que segue unida, mesmo que nesses momentos, Senhor, nós não tenhamos tido oportunidade de estarmos nos vendo tanto quanto gostaríamos, Senhor, mas estamos unidos no Teu Santo Espírito e te louvamos por isso. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude agora nesse retorno das atividades da Tua igreja, Senhor, que o Senhor nos conduza com graça, Senhor, e que possamos ser responsáveis no trato uns com os outros, nos cuidados uns com os outros, Senhor. Preserva a Tua igreja, faz ela bênção, Senhor, no meio daquele bairro onde estamos, Senhor, no meio da Tua cidade, Senhor, de São Bernardo do Campo. Que o Senhor nos abençoe no nosso dia a dia, Senhor, que sejamos luz, que sejamos sal, e que possamos, assim, compartilhar as boas novas da salvação com aqueles que estão próximos a nós, Senhor. Que nos lembramos sempre, Senhor, do sacrifício de Jesus, de tudo que Ele fez por nós. E que possamos, Senhor, ser gratos, sempre gratos, que as nossas vidas sejam dedicadas ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou para si, então nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos do Senhor, e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. O Senhor abençoe os nossos pastores, os nossos presbíteros, te louvamos, Senhor, pela vida deles, Senhor, te pedimos em especial que o Senhor conforte, console o coração da Adriana, Senhor, da Raquel, do Paulinho, do Vinícius, de toda a família, Senhor, cuida da Thaís, Senhor. Ó Senhor, age com misericórdia, que possamos realmente estar abraçando essa família e que possamos compartilhar, Senhor, das grandes coisas que o Senhor fez por nós, também através da vida do reverendo Wellington. Te somos gratos pela vida dele, pela vida de cada servo do Senhor, ali na casa do Senhor, cada irmãozinho e irmãzinha, por aqueles, Senhor, que o Senhor curou e por aqueles que o Senhor levou para si, que possamos nos lembrar que pertencemos ao Senhor e que não há graça, que não há alegria maior do que estar com
contigo. Que o Senhor ensine-nos a viver as nossas vidas, Senhor, e que quando chegar a hora de partirmos, que possamos partir com o coração descansado, que estamos indo para o céu para louvar e engrandecer o teu nome, que é este o plano do Senhor para todos nós. Louvado seja o Senhor pelos servos que partiram, mas pelo exemplo que deixaram, e porque a tua igreja tem crescido, Senhor, com a lembrança deles, Senhor, dos atos que foram realizados pelo Senhor através da vida deles. Nós somos muito agradecidos. Te pedimos para aquelas famílias, Senhor, que estão enlutadas, traz conforto, traz consolo a cada coração. Que possamos ser um também, Senhor, nos confortarmos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros. Que o Senhor traga força, coragem e esperança àqueles que ainda estão enfrentando momentos de tribulação, de angústia, de enfermidade. Ó, Senhor, faz-nos um. Que possamos assim, juntos, Senhor, resistir, prosseguir e cientes, Senhor, de que a nossa breve e momentânea tribulação não é nada comparado ao eterno peso de glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós, teus filhos. Nos faz, Senhor, viver para louvor da tua glória, hoje e para sempre. Que cada irmão, cada irmãzinha, Senhor, possa encontrar o seu lugar no meio do teu povo para te servir, para te adorar. E que possamos, Senhor, ser assim, agradecidos sempre por todas as tuas bênçãos e possamos abraçar a comunidade onde estamos, Senhor, levando conforto, levando consolo, levando a palavra da salvação, levando alimento espiritual e também o alimento físico, Senhor, para que eles reconheçam que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio e sejam assim também abençoados. Pai querido, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos tem mantido em segurança. Continua conduzindo e abençoando o teu povo neste dia e todos os demais dias. Continue falando aos nossos corações. Obrigada por aqueles que aniversariaram mais uma vez, que o Senhor abençoe a cada um deles, que eles continuem sendo bênção no meio do teu povo e no seio de suas famílias, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em tudo o Senhor nos tem sustentado. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por quem tu és, Senhor, e porque o Senhor se importa conosco. Nós louvamos e bendizemos o seu nome e te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome santo, glorioso e amoroso do Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas. Amém. Muito bem, então vamos lembrar, hoje, máscara, tá bom? Álcool em gel, distanciamento social, leva a sua aguinha, tá bom? E sem abraços, beijos, ainda não dá. Ainda nem café do Chiquinho, ainda não dá. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, esse dia vai chegar, que a gente vai poder se abraçar, se beijar, juntos, para louvor e honra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que tenham todos uma aula maravilhosa, né? Já vamos passar para vocês, e que ao final desse dia, na casa do Senhor, estejamos juntos para louvá-lo e adorá-lo e participar da Santa Ceia. Amém? Que Deus os abençoe, meus amados irmãos, tenham todos um dia abençoado e maravilhoso. Amém.